Boa tarde, queridos. Graças e paz a todos. Amém? Uma vez mais, é uma alegria estarmos juntos. E eu não sei você, mas eu já recebi muito até aqui. Amém? Só o que o Senhor derramou através do ministério de louvor já foi o suficiente na minha vida. Através da oração do nosso pastor, por essa oração de cura, e eu sei que a oração, ela foi muito além daquilo que as palavras dele foram liberadas, amém? Mas eu quero poder compartilhar uma palavra hoje, e eu sou o primeiro a me colocar debaixo dessa palavra, sou o primeiro a estar sujeito a ela. Mas uma palavra que eu ouvi um pouco dela através de uma mulher de Deus chamada Edmeia Williams, e assim como ela alcançou meu coração, o desejo meu é que ela também alcance o seu coração, no nome de Jesus, amém? Gostaria de fazer uma leitura com você, no livro de João, no capítulo 14, amém? Se eu fosse dar um título a essa palavra, seria Atributos da Noiva. João 14 diz assim: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, obrigado, pastor. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Eu quero orar um pouco mais com você nessa tarde. Papai querido, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já derramou nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o manifestar da Tua presença desse lugar é inquestionável. Oh, Jesus. E uma vez mais eu abro o meu coração para ser ministrado por Ti. Deus, eu declaro o nome de Jesus, eu me esvazio agora de tudo aquilo que é da alma, de tudo aquilo que é da carne, e me aproprio daquilo que é do Teu Espírito. Deus, e alcança o meu coração, alcança o coração dos meus irmãos, um lugar especial nessa palavra. Em o nome de Jesus, fala conosco, fala comigo, Jesus. Tu tens liberdade, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, a última canção que nós adoramos, eu tomei a decisão de me ajoelhar e dizer: Senhor, que essa canção seja verdadeira, real e diária na minha vida. Porque ela diz assim: por toda a minha vida. Irmãos, eu sei quantos anos eu já vivi. Talvez você possa não acreditar, mas eu acabei de completar 40. Talvez com carinha de 25, não sei. Mas eu quero dizer para você que eu não sei quantos anos mais eu vou viver. Mas eu me ajoelhei e eu disse: Senhor, os anos que eu ainda terei, que essa canção seja real na minha vida. Por toda a minha vida, Senhor, eu te louvarei. Essa palavra, queridos, ela está em João. Ela aponta para algo que alcançou o meu coração de maneira sobrenatural. Porque é diferente da nossa cultura. Diferente da nossa cultura, na cultura judaica, existe uma maneira como é conduzido o casamento. O casamento na cultura judaica, geralmente, ela é orquestrada, o casamento ele é conduzido pelo pai do noivo.
geralmente é o pai do noivo que sai à procura de uma jovem. E esse pai, ele vai buscar uma jovem, uma moça para o seu filho, que tenha, primeiro, que ela seja livre, segundo, que ela tenha aquilo que o pai almeja, que o pai deseja para o seu filho. Aquele pai, ele vai em busca de alguém que possa preencher o local de esposa para o seu filho. E a Bíblia diz que quando ele encontra aquela jovem, ele senta com os pais dela, busca saber quem ela é, pega as informações necessárias a respeito dela. E ele busca uma informação que é importantíssima: o dote que é necessário se pagar por aquela jovem. Depois que ele tem essas informações, que já há um acordo entre os pais, ele retorna. Então ele diz para o seu filho: olha, ele diz aonde se encontra aquela jovem, e ele diz qual o valor que aquele filho precisa pagar para tê-la como esposa. Então aquele jovem, ele sai em direção à casa daquela moça. Então ele entra na casa daquela moça e ele paga o dote devido por aquela moça. Depois que ele paga o dote, ele assina um documento chamado Ketubá. Ketubá é uma espécie de contrato de casamento, aonde está ali estipulado as responsabilidades entre marido e mulher. Após o noivo, agora noivo, assinar o Ketubá, aquele contrato, a noiva também agora assina aquele contrato. E eles fazem isso na presença de pessoas. Depois que ele paga o preço, aquela moça, ela está comprometida com ele. Agora ela permanece na casa do seu pai e ele volta. Ele volta para a casa do seu pai. E agora, quando o pai o encontra, o pai agora vai entregar a ele um lote, uma propriedade, um local onde ele vai preparar a terra para ele estar plantando, e um local também onde ele vai construir a câmara nupcial. Enquanto isso, a jovem, ela permanece na casa do pai, e ela precisa também cumprir com algumas responsabilidades agora como noiva. Agora ela pega uma candeia, ela acende uma candeia e coloca na janela da frente da sua casa. E é responsabilidade dela manter aquela candeia acesa. É responsabilidade dela alimentar com óleo aquela candeia para que ela não se apague. Ela também agora vai preparar o enxoval. Ela também agora, todas as vezes em que ela vai sair, ela precisa se cobrir com um véu. Porque ela agora está comprometida, existe um contrato, existe um compromisso com o noivo. E ela vai então, agora ela não vai mais se vestir de qualquer maneira. Ela vai, a partir daquele momento, agora estar sempre em roupa de festa. Ela vai estar sempre vestida e adornada à espera do noivo. O noivo começa então a preparar a terra, começa então a construir a câmara. E todas as pessoas que passam e perguntam para ele quando será o casamento, ele diz: eu não sei. Porque quem define quando será o casamento será o seu pai. O pai é quem o acompanha naquilo que ele está fazendo, na preparação da terra, na construção da câmara, e o pai é quem dá o aval, se realmente está de acordo com aquilo que precisa ser feito ou não. E quando o pai vê que agora está tudo conforme precisa ser feito, ele dá a autorização para que o filho volte e pegue então agora sua noiva.
E é interessante, irmãos, que aquela candeia acesa, ela é um sinal de que ali existe uma virgem, existe uma moça que está comprometida com alguém. E todas as pessoas, quando passam, que veem aquela candeia acesa, eles, em sinal de respeito e de honra àquela família, eles batem palmas, eles cantam, eles dançam, porque sabem que ali, em breve, uma jovem será tomada como esposa de um jovem. Então, amados, quando o pai do noivo vê que está tudo certo, ele dá autorização para que agora o filho vá e pegue a noiva. No geral, a grande maioria das vezes, dependendo da condição financeira, existe um arauto, alguém que vai à frente, anunciando que o noivo está voltando. E aquela noiva, ela precisa estar preparada. Sabe, ela não tem muito tempo. Ela precisa já estar pronta com o seu enxoval pronto. Porque o noivo agora não entra mais na casa dela. O noivo agora, ele vai gritar ainda ao longe. Existe um grito, existe um anúncio que o noivo está chegando. E quando a noiva escuta que o noivo está chegando, ela só tem tempo para pegar o seu enxoval, apagar a candeia e acompanhar o noivo. O noivo então agora pega a noiva, vai até a casa do seu pai. Chegando diante do seu pai, o pai pega a mão da noiva, coloca em cima da sua mão. Pega a mão do noivo, coloca sobre a mão da noiva. E com a outra mão, ele sela aquele casamento. E naquele momento está celebrado o casamento. O pai dá autorização legal de que agora há um casamento. Naquele momento, o noivo pega a noiva e vai para a câmara nupcial, ali consumar o casamento. E a partir dali, há as bodas, as festividades por aquele casamento. E sabe o que é interessante, irmãos? Totalmente contrário da nossa cultura. O noivo, ele quer ser louvado, louvacionado pela beleza da sua noiva. O noivo quer ser reconhecido pela beleza da sua noiva. Eu não sei se você ainda conseguiu entender do que eu estou falando. Eu estou falando para você que há um noivo. Eu estou falando para você que um dia um pai escolheu uma noiva. E esse noivo, ele já pagou o preço. Ele já pagou o dote necessário. Esse noivo está cumprindo rigorosamente a parte dele no contrato. E existe uma noiva que precisa cumprir a parte que lhe cabe desse contrato. Essa noiva são aqueles que reconhecem o noivo. Sabe, queridos, essa história ela é que Jesus fala, quando Jesus fala aos seus discípulos, ele está falando de uma representação. Ele está falando exatamente o que ele representa, o que eu e você representamos. Esse pai, ele encontrou uma noiva. O pai encontrou a noiva. A Bíblia fala, em Salmo 115, 16, diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor. Diga, é a casa do Pai. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Diga, a terra é a casa da noiva. Um dia, esse noivo, ele veio e entrou na casa da noiva. Um dia esse noivo, ele veio e acessou a casa da noiva. Ele pagou o dote através de uma morte na cruz. Ele pagou o preço por essa noiva através de um sacrifício na cruz. Ele ressuscitou. E ele agora voltou para a casa do Pai
para preparar um lugar, para preparar a câmara nupcial, onde será consumado esse casamento. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o preço pago pela sua noiva. Em Colossenses 2,14 diz que ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. Eu não sei se você consegue compreender, queridos, mas quando os anjos se rebelaram nos céus, o Senhor não moveu um dedo para redimir aqueles anjos. Mas quando o homem pecou no jardim, Ele imediatamente traçou um plano para reconciliar o homem com Deus. Imediatamente Ele disse que precisava enviar o noivo para resgatar aquela noiva. Sabe, queridos, o noivo, ele está cumprindo a parte dele. Mas existe uma parte que compete a mim e a você como noivo. O dote já foi pago. Mas depois do dote, existem alguns outros atributos, existem algumas outras responsabilidades que competem à noiva. E é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre isso que eu quero compartilhar com você. Diga comigo: para eu ser esposa, primeiro eu preciso ser noiva. E para eu ser noiva, eu preciso ser aprovada em alguns princípios. Breve, eu e você seremos esposa de Cristo. Mas para ser esposa precisa primeiro ser noiva. E para ser noiva precisa ser aprovado. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é que o sacrifício já foi pago, mas eu e você precisamos assinar o ketubá. Depois do dote pago, era necessário a noiva assinar o ketubá. Somente o dote pago não dá direito da noiva se tornar noiva. Ela precisa assinar o ketubá. Eu estou dizendo para você que o sacrifício de Jesus já foi pago para você, mas isso não lhe dá o direito de ser noiva. Existe uma responsabilidade, existe uma atitude que eu e você precisamos tomar para sermos noiva. E a primeira delas é assinar o ketubá. E o que é o assinar o ketubá, queridos? É ter o nome escrito no livro da vida. Olha o que a palavra do Senhor diz em Romanos 10, verso 9 e 11. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Diga comigo: eu preciso assinar o ketubá. Apocalipse 2, 20, 15 diz assim: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. O noivo, ele só tem compromisso com aquela noiva que escreveu o seu nome no livro da vida. Aquela que não escreveu o seu nome, mesmo o dote tendo sido pago, ele não tem compromisso com ela. Lucas 10, 19 e 20 diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus.
Queridos, o poder de Deus, os milagres do Senhor são extraordinários. Mas Ele diz, olha, não é isso que importa. Os grandes feitos não é isso que verdadeiramente importa. Porque não adianta eu e você vivermos os milagres do Senhor aqui na terra, mas não desfrutarmos da eternidade com Ele. Eu e você precisamos ter e nos alegrar, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E para finalizar, 2 Crônicas 16:9 diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Decida dedicar o seu coração. Os olhos do Senhor estão nos procurando, e quando Ele acha um homem e uma mulher que lhe dedica todo o coração, Ele estará nos fortalecendo. Ele estará dando a mim e a você forças para permanecermos fiéis. A palavra do pastor Márcio, agora quando ele foi orar, ele falou sobre fidelidade. Diga comigo, o primeiro princípio é ter o nome escrito no livro da vida. O segundo princípio que eu e você precisamos cumprir como noiva é sermos santos. A única coisa, queridos, que é capaz de anular aquele documento chamado Ketubá é o adultério, é a traição. Quando José e Maria, eles estavam noivos, eles já tinham passado por todo esse processo, ter pago o dote. E quando ele soube que Maria estava grávida, isso lhe dava o direito de ele abandoná-la. É por isso que o anjo precisou falar com ela e falar com ele. Porque a atitude da infidelidade, da falta de santidade, daria a ele o direito de abandonar aquela noiva. E eu e você precisamos ter essa decisão de caminharmos em santidade. A palavra do Senhor diz em Hebreus 12:4: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A palavra está nos dizendo que é necessário resistir, que virão tentações, que nós seremos tentados. Quando aquela noiva, ela sai com aquele véu, ela sai para dizer para aquelas pessoas que estão em volta que há um compromisso e que ninguém mais pode chegar querendo fazer-lhe uma proposta, porque ela já está comprometida. E esse é o posicionamento que eu e você como noiva precisamos ter. Deixar claro que eu e você não estamos abertos para nenhuma outra proposta, que já há no meu e no seu coração um compromisso de fidelidade ao noivo. Em Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sabe, queridos, sem santidade nós não veremos o noivo. Sem santidade nós não estaremos com Ele. Nós não desfrutaremos dele na eternidade. 1 Pedro 1,15 diz:
mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ele tem autoridade de cobrar a santidade da sua noiva, porque ele se mantém em santidade. Ele está dizendo: assim como eu não escolho uma outra noiva, você também precisa se manter santo e fiel a mim. Sabe, queridos, santidade está ligada a uma vida de caráter e uma vida de renúncia. O evangelho, ele precisa produzir mudança de vida. E quando Mateus 11:28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ele está dizendo: eu lhe aceito como você está, mas após você estar comigo, você precisa estar diferente. Se você estava cansado, eu lhe darei descanso. Se você vivia no pecado, você agora precisa viver em santidade. Não há como ter um encontro com Jesus e permanecer da mesma maneira. Não há como ter contato e viver no evangelho e permanecer da mesma maneira. O evangelho precisa trazer e gerar transformação. Sabe, em João 8 ele vai falar sobre uma mulher quando Jesus está ali. E agora os homens chegam com uma mulher pega em adultério. E eles então questionam Jesus. E quando Jesus confronta aqueles homens, eles saem. E aquela mulher olha para Jesus. Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? E ela diz: Senhor, não estão mais aqui. E ele disse: pois eu também não lhe acuso, eu também não lhe condeno, mas vá e não peques mais. Não saia daqui da mesma maneira. Quando Jesus teve um encontro com Zaqueu em Lucas 19, aquele homem não permaneceu daquela maneira, da mesma maneira. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Sabe, queridos, o evangelho produz isso. O evangelho produz santidade. Eu não posso permanecer da mesma maneira. Não há como permanecer da mesma maneira. E para finalizar, o terceiro ponto. Aquela noiva, ela assinou o ketupá. Aquela noiva está caminhando em santidade e fidelidade, mas ela também precisa estar preparada. Aquela noiva, ela agora vai manter aquela candeia acesa. Aquela noiva, ela vai preparar o seu enxoval. Ela vai se manter adornada, esperando o noivo, porque a qualquer momento o noivo pode chegar. O terceiro princípio é: eu e você como noiva precisamos estar preparados. Faz parte dessa responsabilidade minha e sua. Mateus 5:13 ao 16 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Querido, eu tenho certeza que você é capaz de discernir quando uma comida tem sal ou não tem. Sim ou não? Você é capaz de discernir em um lugar escuro quando uma lâmpada está acesa, sim ou não? Sabe, queridos, não há como, depois de assumirmos um compromisso com Cristo, tentar nos esconder no meio da multidão. As nossas obras precisam expressar a imagem de Cristo. As nossas obras precisam expressar que nós servimos a um noivo, que nós estamos à espera de um noivo e que Ele vai nos buscar. E eu preciso estar preparado. A Bíblia diz que assim brilha a luz de vocês, não é para gloriar a mim e a você, não. É para que as pessoas vejam, para que os outros vejam as minhas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus.
E para isso precisamos estar preparados. Eclesiastes 9:8 diz: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Diga, eu preciso estar preparado. 1 Tessalonicenses 4:16 diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens. O noivo não entra mais na casa da noiva. Há um anúncio de que o noivo está chegando, e a noiva sai-lhe ao encontro. A noiva precisa estar preparada. Não dá tempo se preparar. Ela precisa já estar preparada. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. É isso que o noivo almeja. Sabe, o noivo não almeja somente um tempo. O noivo não almeja somente desfrutar de um pouco de tempo com a sua noiva. Ele quer viver eternamente com a sua noiva. Quer transformá-la em esposa. Mas precisa estar preparado. 2 Crônicas 11:23 diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Sabe, queridos, eu e você precisamos estar atentos, porque poderão vir sim propostas, mas o nosso noivo é um Deus de propósito, não é um Deus de propostas. A Bíblia diz que a cultura judaica diz que só dá tempo a noiva pegar o seu enxoval e apagar aquela candeia. Quando as pessoas passam naquele lugar e veem aquela candeia apagada, eles sabem que a noiva não está mais lá. Eu quero lhe dizer que quando o noivo retirar a noiva desse mundo, ele se tornará densas trevas, porque a luz que iluminava aquela casa era proveniente da noiva que foi tirada. Eu quero lhe dizer, queridos, que o noivo está pronto. O noivo está nos preparando um lugar. E eu e você, como noiva, precisamos estar preparados. Preparados com o nosso nome escrito no Ketubá, escrito no livro da vida. Sermos santos e vivermos em fidelidade e santidade a Ele. E estarmos preparados, porque breve o noivo vem. Eu quero encerrar nessa noite, nesse fim de tarde, fazendo 3 orações. Eu quero convidar o ministério de adoração, nós vamos adorar com uma canção. Mas antes, eu quero pedir que você fique de pé.